legal, arrumando algumas coisas. A igreja está viva, ela é viva, ela é pulsante. Nós estamos aqui para adorar a Deus. E como é o costume da Nova Vida, né? A palavra tem primazia, então nós vamos meditar na palavra nessa manhã, uma breve meditação, para continuarmos adorando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no Salmo de número 22, nós vamos ler alguns versículos deste Salmo. Salmo de número 22. Eu vou fazer a leitura na Bíblia, na Nova Versão Internacional, mas é a mesma versão aí da Bíblia, que quer dizer as mesmas coisas que está aí na sua Bíblia. Salmo de número 22. Vou ler alguns versículos soltos. Quem achou, diga amém. Amém. Se você notar alguém sem Bíblia ao seu lado, por favor, vamos repartir a leitura. Salmo de número 22, a partir do versículo 1. Diz assim o salmista: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústias? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e o livraste. Pule, por favor, para o versículo de número 22. Como se estivesse continuado daqui, diz o salmista: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, então, é tão importante, né, nós falarmos pós no Arraial, e engraçado, né, tudo corrobora o ministério, né, aqui pela manhã, no louvor, e temos falado um pouquinho de louvor, de adorar a Deus. E quando se falamos de louvar e adorar a Deus, parece que vamos falar estritamente de música, parece que vamos falar estritamente de estar na igreja e engrandecer o nome do Senhor. Mas eu quero falar hoje, nesta manhã, irmãos, sobre nós adorarmos a Deus, sim, mas com a ajuda, com o querer, com a motivação, com a direção do Espírito Santo. E já faz algum tempo, desde o ano passado, temos tido a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Eu tenho admirado, irmãos, eu tenho buscado na Bíblia Sagrada a caminhada de Davi pelo deserto, naquele momento, em duas fases de sua vida, que caminhando pelo deserto, fugindo, eu tenho admirado isso no personagem Davi, porque ele tem tirado das angústias dele, das aflições dele, ele tem tirado o louvor, a adoração, e a Bíblia é rica de salmos escritos nessa situação, em que no meio do deserto, e deserto aponta para sofrimento, para solidão, para esterilidade, nesses momentos que tudo que é de ruim poderia acontecer, Davi ali consegue inspiração de Deus para adorá-lo, para engrandecê-lo. E o Salmo 22 não é um salmo diferente, porque em meio à sua aflição, Davi também consegue falar coisas maravilhosas, e ele diz coisas importantes, irmãos. Ele diz que Deus, eu gosto muito desse versículo, é um dos meus prediletos, quando ele diz que Deus, ele é santo, assim está na sua Bíblia, e ele está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Nós vamos meditar mais um pouquinho sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em 2º livro de Samuel, volte um pouquinho, nós vamos movimentar, 2º livro de Samuel, capítulo de número 15, eu vou ler apenas 2 versículos, 2º livro de Samuel. Quero que você entenda o ambiente, quero colocar você no ambiente para entendermos algumas coisas, irmãos. 2º livro de Samuel, capítulo 15, eu leio o versículo de número 29.
9. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Então, Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Irmãos, nós percebemos o Davi aqui em fuga. E esse ambiente aqui é Davi fugindo agora não mais de Saul, mas fugindo do seu filho Absalão. Foram duas fases de deserto na vida de Davi. Uma lá no início, fugindo do ciúme de Saul. E agora fugindo da rebeldia, da revolta do próprio filho, carne de sua carne, sangue do seu sangue, que era Absalão. E pessoas se uniram a Davi para fugir também. Pessoas que estavam com ele, em aliança com ele, em parceria com ele, se juntaram. Entre eles os sacerdotes Zadok e Abiatar, que trouxeram a arca. A arca que tinha, na caminhada de conquista de Jerusalém, ela foi deixada no templo. E agora, de novo, em fuga, por causa de uma revolta, de uma rebelião, os sacerdotes naturalmente pegaram a arca, e nós sabemos que a arca é o símbolo da presença de Deus, e trouxeram para a caminhada. Mas Davi, ao perceber que os sacerdotes estavam numa obediência, numa lealdade, trouxeram a arca para Davi. Davi, não, desta vez nós não vamos levar a arca. Não, desta vez a arca tem que ficar no lugar que é proposto a ela. Ela tem que ficar lá, no templo, no centro, no lugar certo. Deixa ela lá. Como se dissesse, a situação vai se reverter. As coisas mudarão. E mais uma vez, irmãos, então os sacerdotes obedecem a Davi, levam a arca, não só levam, mas ficam na cidade, não se unem a Davi na sua caminhada. E de novo, irmãos, Davi está no deserto, e de novo, irmãos, Davi está ali, diz a palavra de Deus, você leu comigo, chorando, que era um símbolo de contrição, a cabeça coberta, os pés descalços, e ele chorando e caminhando. E eu penso, irmãos, que aquele choro de Davi era um choro, porque, irmãos, nós sabemos quem nós somos. Davi ele chorava, primeiro porque o próprio filho estava atacando. Quando é um estranho que nos ataca, quando alguém fora do nosso círculo familiar que não concorda conosco, quando é alguém que nós sabemos, nós somos vividos e enfrentamos essas situações, mas quando a revolta, a traição vem da própria casa, irmão, vem do próprio filho, dói muito mais. E Davi vivia isso, ele vivia a revolta do seu filho. Era tempo que as portas de Jerusalém, estava Davi lá no trono, mas as portas de Jerusalém ficava lá Absalão, conquistando o coração do povo, para que não fossem julgar as faltas junto com o rei. Por quê? Porque ele já planejava revoltar-se contra o rei, que era o seu pai. Era o rei, era o seu pai, aquele que o criou, aquele que deu-lhe educação. E Davi chorava, diz a palavra de Deus, e o choro dele, irmãos, era porque era Absalão. O choro dele, irmãos, é porque Davi se lembrava que por causa das suas muitas, e é um risco que nós corremos, por causa das suas muitas atividades, por causa de estar muito ocupado com o reino, ocupado com a guerra, ele deixava sua casa de lado, ele deixou seus filhos de lado, até a própria administração não era feita de tal modo, porque Davi estava sempre muito envolvido, Davi era muito intenso. Isso resultou que a sua casa começou a revoltar-se contra ele, e ali estava Absalão querendo matá-lo. E mais uma vez, irmãos, estava Davi no deserto. Nós, irmãos, sabemos, nós reconhecemos as nossas falhas. Nós devemos reconhecer as nossas falhas. Nós devemos saber aonde que nós somos falhos, aonde que nós não somos 10, aonde que nós devemos fugir de algumas situações. E essas coisas estão sempre diante de nós. Muitas vezes conseguimos desvencilhar, outras vezes não. E alguma dessas vezes que não conseguimos, nos decepcionamos, erramos, machucamos as pessoas. As coisas acontecem, discutimos, mas, irmãos, a palavra de Deus e a vontade de Deus, eu creio, ela sempre enfatiza isso. Por mais que tenhamos reconhecido os nossos erros, as nossas falhas, o momento que demos um passo errado, uma vez a
aliançados com Deus. Esse Deus, Ele não quer nos abortar. Esse Deus, Ele não quer ver-nos longe da sua presença. Muito mais nesse momento e essa situação, Ele quer ver você, Ele quer me ver, Ele quer nos ver perto dEle. Davi estava no deserto? Estava. Fugindo? Estava. Mas Davi, em momento algum, mesmo que chorando, ele deixou de adorar a Deus. Em momento algum, ele deixou de engrandecer o nome do Senhor. E nós, irmãos, não devemos deixar de engrandecer o nome do Senhor em momento algum, mesmo que estejamos passando por ventos, por situações. E lá no Salmo 22, e ele não disse isso no meio da congregação, ele não disse isso no culto de domingo à noite, mas ele reconheceu com lágrimas dos olhos. Ele diz, ele fala, ele gritou, ele cantou, ele entoou melodias dizendo: Deus é santo, Deus está eternizado no meio do louvor do seu povo, Deus, ele reina. E, irmãos, é um versículo que passa batido, mas Davi diz uma verdade muito grande. Ele diz que Deus, em primeiro lugar, é santo, é Deus. E depois ele diz: está eternizado. E olha que lugar para Deus estar entronizado, irmãos. Olha que lugar Deus escolheu para reinar. Olha que lugar Deus escolheu para governar. No meio, foi vontade de Deus, irmãos. Né? Se você desejar, pergunte a Deus por quê. Mas Deus escolheu reinar no meio do louvor do seu povo. O que isso quer dizer, irmãos? Que à medida que o seu povo louva, Deus reina. À medida que o seu povo adora, Deus reina. À medida que você começa a abrir a boca para engrandecer o nome do Senhor, Deus tem maior liberdade para atuar. Aleluia. E se você olhar para a história de Israel no passado, você verá que Israel ficou rodando pelo deserto porque ele resolveu murmurar. Nessa hora Deus não compactou com isso. Deus disse: não, eu não vou habitar no meio da murmuração do meu povo. Eu vou habitar no meio do louvor do meu povo. Aleluia! Deus. O povo lá em Israel ficou rodando no deserto porque ficou reclamando, questionando. Em todo momento, encontrava alguém, resolvia reclamar. Encontrava um outro, resolvia murmurar. Alguém definiu que murmuração é você falar baixinho, vagarosamente e remoer aquilo, né? É como se você estivesse falando sozinho. Né? Quando você está assim, quando você está murmurando, se for botar aí o microfone, você está reclamando. Deus não habita nessa situação. Amém. Deus não reina nessa situação. Porque Deus escolheu, Ele é santo, Ele está entronizado no meio do louvor do seu povo. Enquanto, né, irmãos, nós estamos envolvidos, eu vou voltar ao nós, tá, pastor Isamar? Nós estamos envolvidos com louvor e adoração, né? Nós somos dirigentes de louvor. Então, nossa obrigação aqui é levar o povo à adoração, é incentivar você, é motivar, né? E nós não entendemos ali, está com saudade de você, Ali. O que é isso? Mas é os metais. Eu liguei. Não, irmão, nós somos o dirigente de louvor, ele dirige você. Quer levar você a adorar, engrandecer. Mas alguns que aqui querem manipular você, que é um erro. Nós estamos aqui para incentivar você a adorar, inspirar você a adorar. Mas muitos de nós, eu me incluo, às vezes nós queremos que você faça alguma coisa que você não quer fazer. Estamos nessa posição. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele faz justamente o contrário. O Espírito Santo, ele nos leva a adorar porque ele nos inspira. Aleluia! Ele nos encoraja. O Espírito Santo é lindo, irmãos, porque ele nos dá o encorajamento, a motivação, né? Ele nos dá razões para nós abrirmos a boca, e seja abrir a boca, seja erguer as mãos, seja dar um sorriso, seja você chamar aqueles de lindo, mas ele nos leva a fazer essas coisas. O que o Espírito Santo não fará, irmãos, é fazermos murmurar, fazermos reclamar, fazermos praguejar. Irmãos, Deus, Ele quer que seu povo adore. Mas alguém pode dizer: meu Deus é narcisista? Ele gosta que seus filhos fiquem
o elogiando, porque ele depende de acordar na manhã e ouvir os elogios do seu povo. Não, irmãos, Deus, ele não é narcisista. Narcisismo mata, irmãos. Diz a mitologia, né, de Narciso, que ele é aquele homem que fica se admirando no espelho das árvores. Ele se achava lindo, assim como nós, né? Aleluia! Um dia, essa doença, essa coisa foi tão forte que ele se achou tão lindo, que ele quis abraçar aquela imagem no espelho da água. E o que aconteceu? Narciso, essa mitologia, morreu. Aí todo mundo diz, né, que narcisismo é aquela pessoa que acha muito de si mesmo. Aquela pessoa que é a última Coca-Cola do deserto. É aquela pessoa, né, narcisa. A Bíblia diz, deixa que outra boca o louve. Não deve ser a sua própria boca. Amém. Deve fazer isso, irmãos. Deus, ele não é narcisista, ele não sofre essas coisas. Ele não precisa, ele não depende para agir do nosso louvor para fazer as coisas. Deus faz, porque ele é Deus, ele é soberano, ele é Senhor. Glória a Deus. Mas a adoração, irmãos, ela é um estilo de vida. Adoração nós sabemos, isso nós sabemos, né? Adoração é música, adoração não é melodia, letra, poesia. Adoração é estilo de vida, isso eu sei que você sabe e eu sei também. Mas Deus se importa com esse momento. Quando a adoração se torna estilo de vida, ela faz com que o meu viver, eu venha, então sim, cantar, adorá-lo, elogiá-lo, engrandecê-lo e ter um discernimento que no momento da dificuldade, eu, como filho de Deus, como templo do Espírito Santo, eu devo continuar a adorá-lo, confiar nele, por isso mesmo eu continuo adorando, porque confio nele, creio que ele é Deus e continuo engrandecendo o nome dele, porque mesmo na dificuldade, como Davi, eu também continuo engrandecendo. Porque, irmãos, porque isso gera o quê? Intimidade com Deus. Glória a Deus. Deus, quando quer que seu povo venha louvar, adorar, ele quer aumentar cada vez mais a intimidade com ele. Deus, ele anseia intimidade conosco, e que nós tenhamos intimidade com ele. Davi tinha essa intimidade, que mesmo chorando e com a cabeça coberta, ele fazia música. Ele fazia canções para Deus. Ele parava no momento, escrevia palavras e colocava melodias em cima dessas palavras. E creio que ele cantava, irmãos, botava todos aqueles homens para cantar junto, para fazer um coro. E aqueles homens, eu tenho certeza, cantavam porque tinham o desejo, tinham a motivação de adorar esse Deus. Só nessa caminhada da fuga de Absalão, irmãos, né, a gente procura estudar a palavra ali e ver, só nessa caminhada, pelo menos 4 salmos foram compostos. Né? Há uma numeração dos salmos por causa da didática, mas o Salmo 3, o Salmo 14, o próprio Salmo 22 e o Salmo 53, irmãos, são compostos nessa caminhada de fuga, de choro, de ver a família lá, o seu filho querendo perseguir, mas em momento nenhum, mesmo sabendo disso, ele diz, não, mesmo que meu filho me persiga, mesmo que minha família se volte contra mim, Deus é santo e está entronizado no meio do louvor do seu povo. Glória a Deus. O processo é cíclico, irmãos. O Espírito Santo ele entroniza quando nós louvamos. E quando nós louvamos, então ele por dentro ele começa a reinar, ele começa a dar a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, a direção, ele começa a abrir os nossos olhos. Aí nós ficamos alegres com isso, o que a gente faz? A gente louva o Espírito Santo, a gente louva a Deus, a gente decide não abrir a boca para reclamar. A gente sabe, a gente até pode começar a reclamar, mas a gente para com o Espírito Santo, eu quero me mover. E aí então a gente começa a agradecer o nome do Senhor. Nós dizemos que eu preciso de Ti, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, não há Deus como Tu. E a gente começa, irmãos, eu faço um desafio ao meu irmão, à minha irmã. Faça isso. Deus, quando Ele vê essa situação, quando você gera esse ambiente, Deus começa a se movimentar dentro de você. Alguém na sua casa fala assim, ó, entra naquele quarto não lá, que o negócio lá está sério, né? Você está adorando a Deus, você está engrandecendo o nome do Senhor, você não está deixando as circunstâncias tomarem conta e abafarem a tua intimidade com Deus. Irmãos, com você e comigo acontece, se nós não lutarmos, as circunstâncias abafam o momento que nós temos que ter com Deus em intimidade, em adoração.
E aí nós deixamos de reconhecer que Deus é santo e está entronizado no meio do louvor do seu povo. Abra comigo, por gentileza, em Jeremias. Vamos lá no profeta Jeremias, capítulo 29. Você conhece esse versículo? Versículo de número 13. Jeremias, capítulo de número 29. Versículo de número 13. Se você achou, diga glória a Deus. Eu vou ler então. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler o versículo 11 só para ficar melhor no contexto, tá bem? Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Engraçado isso, irmãos. Eu creio que isso demanda tempo, querer, vontade. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Promessa de Deus. Vocês vão me achar. Deus não mente, irmãos. Vocês me acharão quando me procurarem de quê? De todo o coração. Aí o versículo 14 diz, só para completar: e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde os deportei. Bem, irmãos, a promessa do próprio Deus: se buscarmos a Ele de todo o coração. O que é buscar a Deus de todo o coração, irmãos? É quando eu decido querer marcar encontro com Ele. É quando eu separo o tempo para querer marcar esse encontro com Ele. É quando eu me encontro com a santa palavra dEle, decido parar e marcar encontro com a palavra dEle. É quando eu sou sincero diante dEle. É quando eu sou transparente com Ele. Davi é homem segundo o coração de Deus, irmãos. Não porque ele era muito melhor que nós, não. Talvez nós, olhando, comparando Davi, nós éramos até um pouquinho melhor que ele em caráter, em algumas coisinhas. Mas tudo ele falava com Deus. Tudo ele se abria com Deus. Ele não poderia ir numa padaria. Ele disse: Senhor, eu vou na padaria comprar pão. Tudo ele se abria com Deus. E isso agradava muito a Deus. O que Deus fazia? Deus devolvia para Davi a glória dele. Davi abria-se com Deus e Deus enchia Davi da sua presença. E a presença de Deus na vida de Davi fazia toda a diferença, irmãos. Porque Deus prometeu, disse aqui o profeta: se vocês me procurarem, eu vou me deixar achar. Se vocês me procurarem, então, é só que não me procurar de qualquer maneira. Vocês vão ter dificuldade. Vai ter o futebol. Terão as distrações. As distrações não funcionam. Muito trabalho, muita ocupação. Mas se vocês decidirem me procurar de todo o coração, se vocês lutarem, se vocês não querem, vou procurar Deus, não me interrompa, por favor, eu vou me deixar achar. Eu vou me deixar, e aí vocês verão a manifestação, a minha manifestação na tua vida. É isso, irmãos. É no momento quando nós decidimos tirar algumas coisas e colocar Deus no centro, aí o Salmo 22, ele se realiza na nossa vida. Deus é santo, e Ele entroniza, e Ele reina, e aí quando Deus está no lugar, Jesus, onde Jesus está, o milagre acontece, a transformação vem, a cura vem, paralítico anda, né? A mulher do sangue, o fluxo para. Onde Jesus está, onde Jesus pisava os seus pés, irmãos, as coisas aconteciam. Jesus é a presença de Deus. Era a presença de Deus e é a presença de Deus através do seu Espírito Santo. Se nós decidirmos buscarmos esse Deus, irmãos, esse Deus ele vai se manifestar porque é promessa. E se buscarmos a Deus em louvor e adoração, irmãos, se nós demanda exercício, demanda prática, demanda a gente reconhecer que vai reclamar, parar e modificar e substituir. A princípio é um exercício que exige uma disciplina. Você vê que você tem que parar e não está falando sozinho, não. Você está ali falando com você mesmo: não vou reclamar, eu não vou murmurar. E se eu amo a Deus, porque eu amo a Deus, eu vou elogiá-lo. Eu elogio a esposa, eu elogio o filho, eu elogio.
Há uma dificuldade de elogiar a Deus que nos dá a vida, irmão. Não, eu vou elogiar. Eu vou dizer a verdade sobre o meu Deus. Sabe quanto é que vai acontecer? Deus vai começar a agir, irmãos. Irmãos, a doença do século é a depressão. Nós sabemos disso. E ela tem devastado pessoas, ela tem arruinado pessoas, levado pessoas à morte. E pasmem, irmãos, até mesmo no seio da igreja. E aí nós sabemos muitos os sintomas de depressão. Muitos. Alguns, né, têm medo. Tem aí as pessoas, quando estão depressivas, elas procuram se isolar. As pessoas, quando estão depressivas, vem aquele cansaço excessivo. Não tem razão de ser, mas tem aquele cansaço que quer dormir, quer escuridão, não quer estar com pessoas. E aí vem a dependência dos remédios. Nós sabemos, com certeza você conhece alguém, com certeza você conhece um caso na sua vizinhança. E nas igrejas, irmão, não tem sido muito diferente, irmão. Mas eu ainda creio. Claro, tomamos todos os cuidados, lançaremos mão de todas as instrumentos para que esse mal venha a erradicar da vida de uma pessoa. Mas, irmãos, eu não vou deixar de crer que se nós nos aproximarmos de Deus, se nós adorarmos a Deus, se nós alimentarmos uma intimidade com Deus vivo, irmãos, a depressão não tem lugar na vida de uma pessoa. Mas se abraçou, vamos lutar contra ela e vamos falar de um Deus que age, que vai transformar a vida dessa pessoa, e essa pessoa então não vai ser dependente de remédio. Eu creio, irmãos, se eu não crer nisso, se nós somos chamados o povo de Deus, não cremos nisso, que esperança terá aqueles que chegarem perto de nós? Que Deus é esse que nós servimos, irmãos? Esse Deus que nós servimos, é o Deus que está entronizado no meio do louvor do seu povo, irmãos. Que peçamos a ajuda do Espírito Santo de Deus, diariamente, para nos ajudar, guiar, orientar, avisar-nos o momento que ao abrirmos a boca, nós não venhamos proferir palavras de murmuração, palavras de desânimo, palavras que venham levar a nós mesmos. Você não leva ninguém para baixo, você leva você mesmo para baixo. Mas que nós possamos, como filhos de Deus, santos e amados, irmãos, adorarmos esse Deus. Deus é um nome para o mundo. Deus é um nome, às vezes com um certo respeito, mas Deus para nós é tudo, é a nossa vida, é o nosso Pai, é aquele que habita em nós através do seu Espírito Santo. E que se nós vivemos, e até hoje nós vivemos, é por causa da presença de Deus, através da sua misericórdia que se renova a cada manhã, irmão. E ela se renovou hoje, e você está aqui para adorar a Deus. Antes de eu passar, pastor José Mal, ficar de pé, por gentileza. Vamos exercitar isso que nós ouvimos nesta manhã um pouquinho. Vamos adorar a Deus. Vamos engrandecer o nome do Senhor um pouquinho, irmãos. Nós temos tantos motivos, irmãos. Eu vim de casa para cá com motivos para adorar o nome do Senhor, com tantas coisas que Ele tem feito. E se eu for olhar para mim, eu não tenho merecimento nenhum, irmãos. Se eu fosse Deus, eu me exterminaria na terra. Mas louvado seja Deus que eu não sou Deus. Mas Deus é santo, está entronizado no meio do louvor do seu povo, irmãos. E por